Começou! Começando agora mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao nosso patrocinador, Grande Mistral, sempre aqui junto com a gente, dando aquela força aqui pra gente. Olha, obrigado, Mistral. E a nossa primeira convidada de hoje é diretora executiva da CVC. CVC, uma grande rede na área de turismo. Todo mundo conhece essa marca CVC. Ela vem promovendo uma grande transformação digital na empresa. Vem pro E-Show, Daniela! Olha ela aí! Tintim, Dani! Seja muito bem-vinda, Dani! Que maravilha ter você aqui conosco! Primeiro que assim, quero agradecer o convite. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês e um prazer, né? Então, fica aqui o meu muito obrigado pela oportunidade. Eu convidei e ela já aceitou o convite e nós vamos, eu e ela, entrevistar o Gastão, Luiz Gastão Bolognese, essa grande fera que vem aí, olha. Vem pro E-Show, grande Gastão! Fala, meu líder! Titi! Salute! Grande Gastão! Titi! Hoje nós vamos falar de Austrália, né? Dá pra gente um panorama geral mostrando geograficamente as principais regiões vinícolas da Austrália. Manda aí. Flávio, Daniela e os meus amigos telespectadores do E-Show. Antes eu queria falar de novo o que eu falo sempre, né? Que eu mais uma vez fui viajar, isso através de vocês, né? Então, a viagem dessa vez, Flávio, Daniela e todos, foi realmente mais forte ainda. Por quê? Porque eu fui para a Austrália em 2014 e, de novo, né? Vocês me dão esse privilégio para fazer todo esse remembering e ver as fotos, ver os lugares que visitei, etc. Então, queria mesmo fazer um brinde a todos, porque eu não sei se eu estou sendo rude ou um pouquinho pragmático e tal, mas eu continuo achando que quem está ganhando mais do nosso programa sou eu mesmo, viu? Porque eu realmente viajo no vinho. O vinho é uma viagem para mim. Então, um brinde a vocês. Que maravilha, Gastão. Vamos lá. Eu era um estudioso sobre o Commonwealth e eu não entendia muito o que era o Commonwealth. Depois que eu fui para Nova Zelândia e para a Austrália, eu entendi o que é o Commonwealth. A Austrália é um país que tem menos de 30 milhões de habitantes e é um país, assim, absolutamente espetacular, tá? E que, por incrível que pareça, né, as pessoas, infelizmente, no Brasil, o vinho australiano, ele chega aqui um pouco caro, e aí tem uma puxãozinha de orelha que eu vou dar na Austrália, que a Austrália também não tem muito interesse no nosso mercado, tá? Deve saber da dificuldade de investimento, e para vocês terem uma ideia, a Austrália é líder de mercado na Inglaterra. A Inglaterra é o mercado de vinhos mais maduro do mundo, e a Austrália é o número 1 de vinhos importados, tá? Então eles têm um foco grande na Europa, e arrebentam também nos Estados Unidos, então é para dar esse panorama. Aí o país gigantesco, né? 80% do país é deserto, país absolutamente, né, lindíssimo, espetacular, territorialmente maior que com a gente, mais ou menos do mesmo tamanho. E as grandes regiões vitivinícolas são essas exatamente que estão aí no mapa, tá? New South Wales, depois Victoria, a grande Victoria, depois a região de Adelaide, que tem uma série de denominações de origem, e por último, né, o que eles chamam de Western Australia. Então esses são os 4 grandes blocos de regiões produtoras de vinho na Austrália, tá? São nos 3 abaixo, né? Se o meridiano é parecido com o nosso, né? A latitude é igualzinha à nossa, bem parecida com a Argentina, etc. Tá? Então tem uma boa qualidade para plantação de uvas vitiviníferas. Aí, né, a gente indo de cara, né, falando, eu vou fazer umas idas e vindas sempre, tá? New South Wales é onde tem a capital, né? Onde está a Canberra e onde está a cidade de Sydney, que para mim é uma das cidades mais lindas do mundo, tá? Talvez fosse a cidade que eu escolheria para morar se eu pudesse, tá? Realmente espetacular. E nessa região de New South Wales, a gente tem uma série de vinícolas, uma região vitivinícola muito grande, e aí que é interessante, aí a Austrália, né, que tem, entre aspas, invenções, né? A Austrália tem nessas regiões os melhores Semillon do planeta, tá? Eles fazem Semillon, que é a uva branca, que aliás é parte, 25% do vinho que eu estou provando hoje é de Semillon, 25% de Semillon,
e 75% Sauvignon Blanc, tá? Falando um pouquinho mais, tem uma série de Shiraz também, mas é uma região que essa, então, é menos ainda conhecida aqui no Brasil, tá? Tem um consumo muito grande local e é uma região que é especial. Para quem gosta de Semillon, por exemplo, ter oportunidade de provar os vinhos que eu vou falar aí para frente, é realmente uma oportunidade singular e única. Bom, depois de Victoria, de South Australia, para vocês terem uma ideia, eu desci em Sydney, fiquei em Sydney, curti, peguei um avião para Adelaide para depois fazer o caminho de volta numa estrada super importante, super conhecida, que eu vou falar um pouquinho para frente. Então, a cidade base do South Australia é Adelaide, uma cidade grande, uma cidade industrial, uma cidade muito plana, tá? Uma cidade assim espetacular. E nas redondezas de Adelaide, aí o bicho pega, tá? Porque tem realmente talvez os melhores vinhos da Austrália, né? No conjunto da ópera, são da região de Barossa Valley, Eden Valley e McLaren Vale, tá? Que é um pouquinho mais para baixo, que eu também vou falar para vocês. Então, daqui, por exemplo, o Grange, que é o vinho mais famoso da Austrália, já foi Wine of the Century, né? Ele é da região de South Australia, tá? De várias regiões, sub-regiões distintas. E outros tantos colecionadores de pontuações máximas são da região de South Australia. Depois nós vamos detalhar um pouquinho mais, tá? Chegamos agora no Western, que é do outro lado, né? E aí eu já lembro, né? A Austrália é o único país do mundo que tem 3 etapas do Campeonato Mundial de Surf, tá? Então, além de tudo, lá tem muita onda boa. Tanto nessa região, que eu sempre lembro, né? Margaret River, como exatamente na região de Victoria, da cidadezinha chamada, aliás, é minha camisa de hoje, Torquay, que é onde lá fica o Bells Beach, e depois em Brisbane, que é o Gold Coast, tá? Essa região, então, é raríssimo achar vinhos por aqui no Brasil, tá? Mas a gente encontra, é o teu caso, o meu caso hoje, né? Nós estamos degustando os vinhos do Western Australia hoje, que, por incrível que pareça, eu vou falar mais um pouquinho, as uvas que predominam nessa região, por incrível que pareça, é a Cabernet Sauvignon. A Cabernet Sauvignon tem os melhores exemplares da Austrália, são de Margaret River e Swan Lake. Então, de novo, falando só, terminando do continente, né? De novo, New South Wales, Victoria e depois o South Australia. E do outro lado, já falei rapidamente do Western Australia. Essa região é uma região que talvez tenha a maior quantidade de vinhedos, ela é muito vasta. Eu fiz menos visitas aqui do que em Adelaide, porque as vinícolas, vamos dizer assim, mais importantes estão lá perto de Adelaide. E aqui eu visitei uma vinícola maravilhosa, aí tem um rio importantíssimo aí, que passa nessa região, e aí a gente tem vinhos de todo tipo. Aqui, talvez o melhor doce da Austrália seja dessa região da Grande Victoria, que é um lugar maravilhoso que eu também vou falar mais para frente. E para terminar as 4, né, eu falei das 3 grandes regiões, e agora eu vou falar da 4ª, é a ilha da Tasmânia, que, por incrível que pareça, produz vinhos muito interessantes, e quando eu estive lá, eu provei muitos espumantes, os melhores espumantes da Austrália, na minha opinião, dos que eu provei, são da Tasmânia. E a Tasmânia é um lugar absolutamente lindíssimo, que está no meu próximo roteiro, porque eu não consegui, né, porque a Austrália é muito grande, eu não consegui visitar a Tasmânia, mas tenho vontade de ir, e o que eu, na Tasmânia, me encantei são os queijos da Tasmânia. Eu comprei vários tipos de queijo da Tasmânia e acho que eles são entre os melhores de toda a Austrália também. Aí o resumão, esse resumão eu peguei na internet, adorei esse resumo, só para fazer, eu já falei das regiões, né? Então, Margaret River, lá do lado de lá, da Austrália, Western Australia, falar um pouquinho de Barossa, que é onde tem os mais importantes Shiraz do planeta. Se a gente juntar os números de vinhos com 100 pontos de Barossa, eu acho que chega perto dos números de 100 pontos que tem em Bordeaux, tá? Só para vocês terem uma ideia do que é essa região, tá? Coonawarra é um pouquinho mais para o sul, aí tem bons Cabernet Sauvignons também. Adelaide Hills tem de tudo, eu visitei uma vinícola lá, gostei muito dos Pinot Noir dessa região. E aí chega em McLaren Vale, que é outra região, já é no caminho, já no caminho da Great Ocean Road, você saindo de Adelaide rumo pela praia, obviamente, né, pela costeira, onde você vai passar e vai acabar chegando lá em Melbourne. Essa região é lindíssima, eu também tive o prazer de visitar, e nesse produtor, eu vou falar mais para frente, tem um produtor aí que produziu vinhos mais 100 pontos do que o Petrus, tá? É realmente um negócio inacreditável. Caraca! Clare Valley, por incrível que pareça, as brancas predominam, tá? Clare Valley é um pouquinho acima de Barossa, é um pouco mais frio, um vale mais frio, e tem vinhos realmente deliciosos. E o que eu destaco lá dessa região são os Rieslings, tá? Aí já chegamos em New South Wales, né, que é o Hunter Valley, onde eu falei que a que manda é a Semillon. Você vê que tem Chardonnay, Cabernet Sauvignon, e tem Shiraz também, tá? E aí as outras todas de Victoria, com exceção da Tasmânia, Yarra Valley, Rutherglen, Heathcote e Mornington Peninsula.
E a Ara Valley é a grande região, que é a região que eu visitei e provei, por exemplo, Pinot Noir interessantíssimo, que eu vou falar daqui a uns minutinhos. Agora eu vou dar a pergunta aqui para minha amiga Daniela. Fala, Daniela, você agora, é com você. Nossa, que responsabilidade! Depois de um material tão rico, né? Que responsabilidade. Mas vamos lá, Gastão. Quais são as principais uvas mais cultivadas e utilizadas na Austrália, assim, de uma forma muito rápida, assim, se você pudesse dar um panorama? Show de bola. A Shiraz, organolepticamente, não conseguiu exatamente dizer de onde ela vem, mas tem muita gente que diz que ela é mesmo do sul do Rhône. Tem alguns estudos que dizem que por isso que ela chama Syrah, né? Que ela é de Siracusa, e assim sucessivamente. Mas os grandes vinhos de Syrah são os vinhos do Vale do Rhône, na França, norte do Vale do Rhône. E eu não sei por que cargas d'água, mas a história provou isso. Nas imigrações para lá, eles foram testando, e a uva que realmente mais se adaptou com o clima, generally speaking, né, da Austrália, foi a Shiraz. E a Shiraz, na Austrália hoje, né, que ela teve essa pequena mudança no nome, de Syrah para Shiraz, e ela realmente é uma uva que produz vinhos realmente muito espetaculares. E assim, você tem que realmente ter a oportunidade de provar para tentar conhecer um pouquinho. São vinhos que têm um pouco mais de vigor, um pouco mais de corpo, um pouco mais de peso, mas são incríveis. Mas hoje, por exemplo, vou ter a honra, foi escolhido a dedo, vou provar um Cabernet Sauvignon do Western Australia, tá? Que está entre os melhores Cabernet Sauvignons do mundo, tá? Então, basicamente, essas são as duas grandes, eu diria, flagships. Mas para você ter uma ideia, a quantidade de tempranilho plantada lá nos últimos anos foi assim, vou te dar um número, foi de 50 hectares para 5.000 hectares. Um número brutal, a quantidade de hectares que cresceu a tempranilho. A Grenache, especificamente no McLaren Vale, vou falar mais para frente, é um negócio extraordinário, tá? De novo, aí a Grenache é sul do Rhône e ela se deu muito bem no sul da Austrália, tá? No South Australia. E eu realmente tenho verdadeira paixão por essa uva, ela bem trabalhada, ela faz verão. E na Austrália, graças a Deus, eles conseguiram atingir muito perto, com um estilo não tão Chateauneuf de Pape, vamos dizer assim, mas um estilo muito vigoroso. A Grenache é uma uva que ela é impetuosa, então se você não tomar cuidado, ela te dá vinho de 15, 16 de álcool fácil, tá? Então eles trabalham muito bem isso lá também. Essas são das tintas. Das brancas, também tem uma quantidade gigantesca, mas eu não tenho dúvida nenhuma, né? O Hunter Valley é o flagship da Semillon, tem bastante Chardonnay também. Quando a gente vai já para Victoria, a Chardonnay já está mais presente, inclusive tem um produtor que eu vou mostrar para vocês que faz um Chardonnay de classe mundial. E Sauvignon Blanc a gente tem em locais específicos, mas mais no Western, tá? O Sauvignon Blanc da Austrália, puro, ele não é um vinho tão típico, por exemplo, como o do vizinho Nova Zelândia, tá? Mas são vinhos muito interessantes. Eu não me lembro, assim, de cabeça, se eu tomei muitos Sauvignons Blancs australianos puros, tá? Eles são mais mesmo de corte e corte com a Semillon. Maravilha, Gastão. Vamos começar, então, por região, né? Vamos para New South Wales primeiro. Vamos lá. Vamos, New South Wales. Então, New South Wales é isso, né? A capital do país está lá, Canberra, e tem essa cidade mágica, Sydney, que quando eu olho para Sydney, lembro do Rio de Janeiro. Eu acho que das 3 cidades mais lindas do planeta que eu visitei, talvez 4, né? Sydney, São Francisco, Rio de Janeiro e Cape Town, tá? Todas elas cidades, entre aspas, né, praianas, e que construíram um charme por volta de tudo que circunda. E eu acho que talvez uma das mais impactantes mesmo seja Sydney, tá? Cidade maravilhosa. Nessa região que está marcadinho no mapa, né? É uma região que tem uma plantação muito grande. Eu acho que ela briga com Victoria para ter o maior número de hectares plantados do país. Produz vinhos, desde vinhos de volume, né, que são vinhos de consumo rápido, mas também fazem vinhos muito especiais. E eu sempre destaco essa região como uma região dos grandes Semillons. Talvez os melhores Semillons do mundo no conjunto da ópera, né? Porque o Semillon também é de Bordeaux e ele é muito usado em corte, né? É difícil também você tomar um Semillon puro em Bordeaux, tá? Até o Chateau de Cam, que é Semillon, o branco dele seco, eu provei, sou um homem de sorte, né? Meu nome é Gastão, sou de Patinhas, eu provei de novo agora recentemente, o 2014, ele já tem mais Sauvignon Blanc do que Semillon, tá? O YDK. Então, é interessante saber. Essa vinícola Tyrrells é o que eu mais provei. Realmente, cara, faz vinhos de todos os preços, tá? Tem vinho de entrada, vamos dizer assim, affordables para comprar, até um que eu tomei lá, foi o Tyrrell número 1, que estava realmente espetacular, tá? Para você aprender e conhecer um pouquinho mais a Semillon, eu acho que essa região
New South Wales é espetacular, tá? E esse produtor talvez seja o mais importante, assim, porque tem um range maravilhoso. Aí tem um outro que eu provei algumas vezes, também é da região de New South Wales, Clonakillah, faz vários tipos de vinho. Esse cara já faz mais tintos importantes do que, por exemplo, o Tyrrells. Tyrrells eu tomei tintos importantes. O bebi eu provei, mas os brancos são mais espetaculares. Essa Clonakillah já faz também Shiraz, faz Cabernet Sauvignon, faz vinhos muito legais. Em New South Wales também. Brokenwood, esse eu provei umas 2 vezes, mas fiquei muito impressionado com os vinhos. Vinhos também super affordables, dá para comprar. Eu agora me emocionei que eu vi a portinha ali. A Austrália é o seguinte, 99% das vinícolas trabalham todos, vou repetir, todos os dias do ano. Open daily. Aí tem algumas que fecham dia 1º de janeiro, tá? Agora, no 25 de dezembro, eles atendem o cliente, se você for lá. Eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo, tá? Nenhum lugar do mundo eu vi uma abertura para o cliente como tem os produtores de vinho da Austrália, tá? Impressionante. Aí o bicho começa a pegar. Você não botou a minha foto no 12 Apostles? Eu estava tão lindo lá no 12 Apostles, com a família. Tudo bem. Então, essa região eu fiz isso, né? Eu desci em Adelaide, fui de avião de Sydney para lá, peguei o carro, alugamos um carro e fomos, uma van, inclusive, na época, e descemos todinha essa Great Ocean Road. No meio da Great Ocean Road tem esses 12 Apostles, que são 12 pedras de origem milenar, né? Muitos milhares de anos atrás, e a natureza esculpiu coisas maravilhosas, tá? É o tipo de lugar que você vai uma vez, você não vai esquecer nunca mais da sensação que você teve lá. E, obviamente, descendo, né? O 12 Apostles ficou um pouquinho antes de entrar na região vitivinícola, e esse verdinho já começa toda a região de Victoria com as suas 20 apelações, né, diferenciadas, com vinhos específicos e com coisa muito boa. Eu acho que em termos de volume plantado é muito parecido mesmo com New South Wales. Essa foi a visita que eu fiz, inclusive essa fotinha do De Bortoli aqui é minha, essas duas do vinhedo, e eu só botei esses 2 vinhos que são absolutamente espetaculares, tá? Esse Noble One é para mim o vinho doce mais espetacular da Austrália que eu já provei. Eu já provei algumas safras e ele realmente tem uma magia muito grande. Ele é um Chateau de Cam, vamos dizer assim, australiano, tá? É um vinho raro também, não produz em muita quantidade, mas dá para achar. E eu botei de lado essa foto desse vinho, porque está escrito ali o nome do vinho, Rioret. Rioret, para quem não prestou atenção, é terroir ao contrário, tá? Esse é um Pinot Noir, que o enólogo lá, o dono da vinícola, é um cara apaixonado por Pinot Noir. Não é uma região que tem grandíssimas Pinot Noir, ele obviamente faz mais Shiraz, mas ele começou a plantar e os resultados têm sido espetaculares nessa vinícola que chama-se De Bortoli. A italianada toda está por lá. Aí nós vamos para 2 produtores dessa região que são, assim, coisas maravilhosas. Eles fazem vinhos fortificados, os grandes vinhos, tá? E são vinhos também doces, tá? Então eu acho que eu não me expressei bem. O De Bortoli, o Double One, não é fortificado. Ele é um vinho feito a vinificação. Esses, tanto do Chambers quanto do próximo produtor, eles são vinhos, na sua grande maioria faz muscat também, muscates incríveis, né? E são com adição de álcool, tá? Então são vinhos fortificados. Colecionam 100 pontos, tá? Esses 2 produtores que eu tive a honra de visitar. Paramos lá também, uma visita super tranquila, a gente não tinha muito tempo e foi um negócio espetacular, tá? Colecionam 100 pontos esses vinhos dessas 2 vinícolas, da Chambers. Que maravilha! Que maravilha. Campbell's. Esse aqui, inclusive, eu tenho na minha casa. Exatamente esse vinho que é o Campbell's Rare, tá? Esse vinho é o néctar dos deuses, tá? Mas é fortificado, não é vinho só com fermentação. Ele tem a interrupção da fermentação é feita com adição de aguardente vínica, tá? São vinhos espetaculares. Raríssimos do Brasil, tá? Nunca importaram aqui no Brasil. Esse é um também que eu tive a honra de provar aqui na casa de um amigo e depois provei lá, um vinho caro, não é brincadeira, muito difícil achar. Essa vinícola chama-se Mount Mary Vineyard e ele faz um vinho que é esse que está aí, chama-se Quintet, que esse Quintet é mais ou menos um Bordeaux Blend, né? Um corte de Bordeaux, e é um vinho realmente extraordinário. Eu tomei no meu último dia antes de vir embora, eu comprei a garrafa e consegui. Vou dar uma dica para vocês, é muito difícil levar o vinho no restaurante na Austrália, tá? Eles não aceitam de jeito nenhum. Mas depois de muita insistência, eu contei a história do Quintet, o cara falou, tá bom, vai. Você bebe os outros aqui e pode trazer o teu. Eu não vou esquecer. Foi uma negociação difícil para não esquecer nunca mais do Quintet da Austrália. Aí, a gente... esse aqui um que eu te falei para vocês rapidamente, falei do Chardonnay, tá? Essa Gioconda, ela faz um Chardonnay, cara, que olha, encara vinho da Borgonha, tá? Encara os melhores americanos vinhos da Borgonha. E faz também
o Shiraz delicioso. Tá? Esse já teve importador no Brasil, acho que não tem mais, mas era também um vinho, obviamente, que chega aqui muito caro e realmente muito especial, tá? Também da região do Great Victoria. Esse é mais um, esse eu também lembro bem. Esse Jasper Hill é um produtor centenário de lá, né? A gente pensa que a Austrália é nova, não. Os caras fazem vinho há muitos anos, tá? E esse vinho eu provei em Port Fairy, num restaurante, tipo assim, um Relais Chateauzinho que nós ficamos, e eu provei esse Jasper Hill, eu nunca vi outra garrafa, a não ser na Austrália, e é um vinho para se destacar. Fazem queijo também na região. Eu comi muito queijo lá, mas eu me lembro que o melhor queijo que eu comi era da Tasmânia, tá? Não era de Victoria, não. Continuando, esse aí é um produtor também super raro, já era o Yarra Valley, né? Esse já é um cara super, hiper prestigiado, um dos melhores da região, produz diversos tipos de vinho, tá? Pinot Noir, Shiraz, fazem brancos também, e eu tive a honra de provar. O Shiraz dele é realmente espetacular, tá? Muito difícil achar esse vinho também, tá? Yarra Hearing. Seppelt, esse eu também tive, visitei, maravilhoso. Esse eles tinham um esquema mais estruturado ainda, porque eles deixavam os vinhos mais simples, né? Para você provar à vontade, tá? Você ia lá, pegava a garrafa, põe e quiser sair de fogo, lá saía. E aí você, provavelmente, dos mais importantes, você se dirigia lá a um balcãozinho e o cara te dava um portfólio dos vinhos. E aqui, engraçado, essa cepa foi muito vinho, estilo vinho do Porto, tá? Que é muito comum na Austrália, tá? Muito comum, fortificados também de uva tinta. E eu fiquei absolutamente encantado com esses vinhos, tá? Porque eles são diferentes, eles são, além de, talvez um pouco mais doces, né? O álcool é parecido, porque você regula com a adição do álcool, da aguardente vínica, mas os vinhos eles pegam um pouco mais, tá? Eles são mais intensos ainda que os portos normais. Parece mais mesmo um porto vintage jovem, um LBV, mais alguma coisa assim. Não, primeiro que eu já estou aqui, né? Comprando a minha viagem, fechando a minha viagem para degustar todos esses vinhos. E aí nós vamos de CVC! Nós vamos de CVC, entendeu? Ó, já estou pensando aqui, nós vamos montar um pacote na CVC para todos os interessados, para que todos... Olha isso, vai dar match, isso, vai dar match. Olha, vai ser... Isso, me aguarde. Já deu match, ó. O mote do Gastão é vinho, é uma viagem. Da CVC para toda viagem, para a vida toda. Gente, só tem que sair daqui com o pacote. É isso aí. Mas vamos lá. Gastão, você falou, né, da New South Wales, né? Mas há também a região chamada South Austrália, que tem excelentes vinhos, certo? Sem dúvida. Fala um pouco pra gente dos principais produtores, dos seus vinhos imperdíveis, já para colocar aqui no pacote Super Mega Blaster. Adorei a pergunta, porque é a região que tem os melhores vinhos, de novo, no conjunto da ópera, mas, e também, né, entretanto, também foi a região que eu mais visitei vinícola, tá? Então eu sempre quero agradar a família toda, no final vou dar um monte de dica para vocês. Os meus filhos adoraram ir para a Austrália, minha esposa também, mas quando eu fui para Adelaide, eu falei, hoje vocês vão fazer um monte de programa vocês, e eu vou pegar o carro e vou visitar as vinícolas. E realmente a gente fez visitas inacreditáveis lá, tá? Maravilhosas. E aí, a Shiraz mesmo, ela é a grande rainha dessa região, tá? Eu amo os Grenache, vou falar um pouquinho dos Grenache também, mas se a gente pensar em Shiraz, local de Shiraz, o South Australia é espetacular, com destaque dentro do South Australia do Barossa Valley, né? O Barossa Valley é onde tem os melhores Shiraz. Do lado mesmo, é quase fronteira, tem o Eden Valley, que também tem coisas extraordinárias, vou falar um pouquinho. E aí a gente tem, como eu falei lá em cima, o Clare Valley mais para cima, e mais para o sul, o famosíssimo McLaren Vale. Então eu vou falar um pouquinho das principais visitas que eu fiz lá, as principais dicas dos grandes vinhos dessa região, tá? Esse é um primeiro, esse é lá de cima do Clare Valley. Eu conheci esse cara pessoalmente, fiz uma degustação com ele lá em Londres, uma feira muito, muito importante, e esse vinho chama The Armagh. E esse The Armagh é um Shiraz extraordinário, tá? Quando eu fiz a vertical lá, acho que eram 8 safras em Londres, eu me lembro que eu fiquei muito emocionado, tá? Fazia tempo que eu não conseguia provar um vinho e tinha tanto os mais jovens como os de média idade e os mais antigos. Foi assim espetacular. E ele realmente é um dos vinhos que tem a maior reputação como um dos grandes Shiraz de toda a Austrália, tá? É realmente espetacular. Esse Jim Barry eu conheci ele pessoalmente. Esse eu não visitei, mas eu provei once esse vinho, o Wandery. Ele é um negócio de primeiro mundo, tá?
e nós fizemos uma degustação com os amigos, era para levar vinho canhão, e um amigo meu, que é um doido da cachola, que sempre traz coisa diferente, ele trouxe esse vinho, e esse vinho, eu acho que 8 vinhos nós estávamos naquele jantar, e esse vinho foi o vinho que eu mais gostei. E tinha Chateau Margaux na mesa, tinha vinho do Pré-Rock, né, da Borgonha, e esse vinho foi um vinho que me deixou doidinho, tá? E eu provei just once. Então é uma dica para os malucos, também não é um vinho barato não, viu, cara? Esse Grosset é maravilhoso, esse também é de Clare Valley, esses são os melhores Rieslings que eu já bebi da Austrália, são espetaculares, tá? Tem um toque mineral, aquele toque do querosene, né, como o francês chama de goudron, é espetacular, tá? Ele também vinha para o Brasil, mas, desculpa a crítica, né, o brasileiro tem dificuldade de provar coisa diferente, e aí parou de ser importado, né? Até por interesse do próprio produtor e do importador aqui no Brasil. Inclusive, quem trazia esse vinho é a irmã da Mistral A20, que era um espetáculo. A próxima vinícola, essa eu visitei, projeto assim extraordinário, espetacular. Essa é assim, a vinícola está no coração de Barossa, só que eles fazem vinho praticamente de toda a Austrália, tá? Então eles têm vinhos de McLaren Vale e, acredite se quiser, até do Western Australia eles têm. Então é realmente são empreendedores, caras que tiveram essa visão, lançaram um brand chamado Two Hands, foram comprando um pouco de terra e também foram fazendo contratos com produtores de uva. E fazem vinhos incríveis. Essa é a notícia excelente, que esse vinho está disponível no Brasil. Ele está já mais ou menos uns 3, 4 anos aqui no Brasil. Infelizmente são caros, mas são vinhos que dá para comprar. Se você quer conhecer os vinhos de Shiraz, desse produtor Two Hands, vai ter os mais baratos, são por volta de R$300. E aí depois tem coisa de louco, como o próprio Two Hands, que não tem no Brasil, mas se tivesse ia custar já mais uns R$3.000 facilmente. Ô Gastão, só um detalhe, essa foto de baixo aqui, com essa coleção aqui é sua, hein? Legal, essa é minha, tirei lá porque eu fiquei emocionado. Esses são os 6 Syrahs de 6 vinhedos diferentes. Porque tem que dar um zoom, não dá para dar um zoom. Você der um zoom, tá lá o nome do vinhedo e de cada uma das regiões. Por exemplo, aí deve ter Barossa, deve ter Eden Valley. Que maravilha, Gastão. Tá? Esses são os que custam aqui no Brasil R$700, R$800, tá? Tem no Brasil, não todos, mas alguns deles temos disponíveis. Esse aí, meu Deus do céu, tô até sem fôlego. Então, esse produtor é um produtor centenário, né? Tem quase 200 anos, eu visitei lá. Foi uma das visitas mais técnicas, mais espetaculares que eu fiz na minha vida. Ele fica no Eden Valley, do lado de Barossa, né, grudado de muro. Praticamente, eu estava em Barossa e cruzei ali para a fronteira. Esse produtor, ele faz, de novo, uma gama de vinhos. Desde o vinho mais importante da Austrália, eu diria que nós vamos falar de 3. Eu vou falar de 3 vinhos que são os vinhos mais importantes da uva Shiraz da Austrália. E depois vou falar do que eu tive a sorte, né? Porque o Papai do Céu é meu amigo, que é o Cabernet Sauvignon que eu vou provar hoje aqui. Vou decantar online para vocês, tá? Então, esse Hill of Grace, ele é um dos 3 vinhos mais importantes da Austrália com a uva Shiraz, tá? Ele é um negócio de vinhas de mais de 100 anos. É um vinho muito concentrado. Esse vinho me faz uma lembrança boa, porque eu trouxe esse vinho quando eu comandava a Expand. Pra você ter uma ideia, só vocês entenderem o que é esse vinho, a raridade desse vinho. Nós importamos, vamos supor, umas 5.000 garrafas do vinho. Vieram 6 Hill of Grace. 6. Eu bebi 2, e os outros 4 nós vendemos, tá? Não conta para ninguém. Confidencial. E é uma delícia. E esse do lado, que é outro que eu amo de paixão, eu diria que ele é um mini Hill of Grace, que é esse Mount Edelstone, tá? Esse eu tenho mais algumas garrafas aqui em casa também. Inclusive tenho da safra do meu filho, como esse, né? Esse é o 99, que é a safra do meu segundo filho. E eu tenho o Mount Edelstone também, 1999, tá? E eu provei uma garrafa deles há uns 4, 5 anos atrás. E eu falei, vou guardar esse vinho, porque ele tem um potencial de guarda de 30 anos fácil, tá? O Hill of Grace eu trouxe um na mala. Eu vendi o carro lá, vendi a van, comprei um Hill of Grace e trouxe. Se vinho lá, só para dar um susto, lá na Austrália custa $1.000. Nossa senhora, nossa. A Mistral tem esse vinho para vender, tá? A Mistral tem esse vinho para vender. Esse Manda aí. Infelizmente nunca teve no Brasil. Eu tô lá na sala de degustação deles. Ele chama Greenock Creek. Esse foi uma visita que nada mais, nada menos. Eu mandei um e-mail pro cara, falei que eu era, né, opinion maker, jornalista no Brasil. Mandei a cópia de algumas matérias minhas, das revistas que eu escrevia e tal. O cara me recebeu de um jeito que você não tem ideia. Parecia que eu era parente dele. E esse cara coleciona 100 pontos do Parker, tá?
coleciona. Ele tem uns 10 vinhos dele que vieram 100 pontos do pátio. É um dos Shiraz mais impactantes que eu já provei na minha vida, tá? Ele faz um Shiraz e faz também um Cabernet. No mesmo vinhedo, chama Runsfeld Road. É um negócio extraordinário, tá? Quem for para a Austrália tem que provar um Greenock Creek. Eu provei e trouxe o caro, né, que é o top de linha, que é esse Runsfeld Road, tem 100 pontos, inclusive, mas eu trouxe um mais baratinho, que chama Alice. É um vinho que deve custar uns $30 lá. É uma delícia. Vamos em frente. Torbreck, essa história é o contrário. Essa eu marquei a visita e eu fui gongado, porque a minha esposa falou, não aguento mais. E aí eu tive que cancelar e não fui. E esse cara também faz vinhos de $1.000 a garrafa, que é esse, tem dois, né? Que é o Rum Ring e um que chama The Laird. Esse The Laird custa mais de $1.000 a garrafa. Ele briga lá com o Grange, com o Hill of Grace, com a Astralis, com um dos vinhos mais caros da Austrália. Um show de novo de Shiraz. E de novo, também tem o garrafa aqui, tá? Tem garrafa de $15, tá? É outra marca que você pode comprar de olho fechado. Torbreck é espetacular, tá? Nunca provei um Torbreck, nem o de 15, nem o de $500 que não fosse estupendo, tá? Aí é um monstro chamado Chris Ringland, é um cara que é um enólogo, gênio. Ele também fez a mesma coisa, né? Começou a comprar vinhedos, etc. É outro colecionador de 100 pontos. Dificílimo achar os vinhos dele, tá? Com a assinatura dele. Eu provei Just Once também, e é coisa de primeiro mundo, tá? É fantástico o vinho. De concentração infinita, tá? Infinita. Aqueles vinhos de 15 de álcool, com bastante madeira, com bastante fruta. Você parece, eu brinco, né? Esse é o vinho para beber, só que tem que usar garfo e faca. Esse é Petersfield, né? Também faz bastante aqueles, como é que chama, que eu expliquei para vocês, os fortificados, bem legais, tá? Bem legais. E essa vinícola também foi uma vinícola interessante. Eles têm lá no Victoria e tem em Barossa. Este Barossa, eu até confundi, esse é aquele que tinha a mesa, que você podia tomar o fogo que você quisesse, podia sair de lá carregado, que não tinha nem nada. E essa instalação, que é essa daí, da foto, é lindíssimo o lugar, tá? Lindíssimo, espetacular. Mais um, olha eu lá com meu amigo John Duval. O John Duval, ele foi o homem que fez o Penfolds Grange, que é o vinho mais importante da Austrália, durante, acho que 25 safras, tá? Ele se aposentou e foi para o projeto pessoal dele, e ele lançou esse John Duval Wines, que eu fui visitar, e esse vinho é o vinho top dele, chama-se Eligo. É outra coisa, assim, do primeiro mundo, tá? É um negócio, é um extrato também, é outro vinho daqueles que você parar para pensar, quiser tomar um Shiraz australiano, raçudo, esse já não é tão caro, graças a Deus, né? Porque ele não ganhou a fama, mas é um vinho caro, mas é um vinho assim que vale a pena para quem viaja também. Se quiser provar um grande Shiraz, pode provar o Eligo do John Duval. Ele faz 2 abaixo também, mais simples, que somente são muito bons e obviamente são de custo-benefício mais, vamos dizer, affordables, né? Mais para o bolso. Mitolo, família italiana, também compra, não só tem vinho, como compra fruta. Esse é interessante, eles são fortíssimos no McLaren Vale e também em Barossa, tem bastante coisa em Barossa também. Ele tem um Cabernet Sauvignon de Barossa muito legal, super intenso. É um Cabernet Sauvignon, esse produtor faz de estilo de Amarone. Ele faz com a uva, ele colhe a uva tarde, depois deixa a uva secar e faz a vinificação depois. Então é um vinho de 16 de álcool, com aquele corpo fácil. É uma maravilha, tá? Uma maravilha. E aí faz esse do lado, que é o top de linha dele, chama-se Savitar. Aí ele tem um que ele faz que chama GAM, as letras dos 3 filhos dele, G-A-M, e tem um outro que chama River. Esse é o mais em conta, vamos dizer assim, não é um vinho baratíssimo, mas é um vinho que eu comprei aqui no Brasil quando um importador trazia por 300 e poucos reais. Extraordinário, tá? Extraordinário. Um amigo meu maluco, eu dei para ele uma garrafa de presente desse River, ele me ligou, ele falou, Gastão, eu abri um Grange hoje e abri esse River, eu achei muito parecido. Eu falei, então acho que eu te dei uma boa dica. Que o 300, pô. Ótimo, esse eu visitei Aston Hills, esse em Adelaide Hills, obviamente, mais perto da cidade de Adelaide. Aí eu me lembro que eu fiquei um pouco impressionado, não sei se vocês sabem, não vou contar, a Austrália tem muito incêndio, né? A gente já viu várias catástrofes lá. E eu, como fui em janeiro, estava realmente, né, no ápice do verão, e eu vi queimadas nessa região, tá? Então eu me lembro que eu fiquei muito impressionado em Adelaide Hills com isso. E aqui o interessante é que os vinhos mais gostosos dessa vinícola são Pinot Noir. A região em si do Aston Hills, que são as colinas, né? São vinhedos mais frios, né? Tem um delta T interessante, e a Pinot Noir
se deu bem. Eu fiz uma prova lá de uns 6, 7 tipos de Pinot Noir e eu gostei muito, fiquei muito impressionado. E é bem pertinho de Adelaide. Oh, chegou. Então, o Henschke, meu coração. Aí chegamos no McLaren Vale, tá? Esse é o vinho que eu comentei lá nos primórdios, né? Então, se a gente pegar os 3 grandes vinhos da Austrália, de fama, de pontuação, lá, é o Hill of Grace, que eu mostrei, e o Astralis, e depois o Grand, que nós falamos também, vamos falar no final. E esse cara, ele faz, é uma família de ucranianos, migrantes, tá? E esse cara montou essa vinícola, comprou terras com vinhas muito antigas, e esse cara é o cara que faz os grandes grenaches da Austrália, tá? Não há nada igual, na minha opinião, é disparado o melhor produtor de grenache da Austrália. Tem alguns que podem rivalizar, mas ele é o número 1, e lembra mesmo os grandes grenaches, né? Com estilo australiano. E esse Australis, por exemplo, é um que tem, acho que ele já teve mais de 10 vezes 100 pontos do Parker, no mesmo vinho, tá? Que esse Australis do Claro não tem. Esse mesmo amigo meu que gostou da minha dica de 300 pau, eu acho que ele ficou tão feliz que ele me veio na minha casa e me trouxe uma garrafa de Australis, e eu fiquei muito feliz. É bom ter bons amigos generosos. Que beleza, Gastão. Vamos em frente. Vamos em frente. Aí estamos no Molly Docker, essa eu não visitei, é um casal super moderno, modernoso, também compram vinhos. Eu tive a honra de provar lá no dia do aniversário, vou mostrar o restaurante que nós passamos lá, e eu tomei o Carnival of Love naquele dia, tá? E esse Velvet Glove, que é o vinho do lado, está escrito Velvet Brett, não sei o que é, mas o Velvet Glove é um outro vinho, chamado Velvet Glove, que é luva de veludo, né? E ele está numa garrafa que é mais oval. E esse vinho também é um vinho para milionários, tá? Raríssimo também, é o top do top do top de linha da Molly Docker, que é uma empresa que faz um marketing assim de imagem. Estados Unidos, os caras dominam, tá? E mais uma boa notícia. Tem desde os vinhos de entrada, não são baratos, vai já. Acho que o mais barato custa $50. Esse Carnival of Love é um vinho de $100 e poucos. E aí o Velvet Glove é um vinho de talvez $500 a garrafa. Balnaves Coonawarra, esse já é lá embaixo também, já no caminho mais para baixo, lá da Great Ocean Road. E nessa região, eu nunca tinha provado esse produtor, eu não visitei, mas quando eu cheguei em Melbourne, aliás, vou dar a dica do restaurante para vocês, esse foi o vinho que eu escolhi na carta de vinho, e eu realmente fiquei absolutamente encantado com esse, chama-se The Tally, e o produtor chama Balnaves. É sensacional, viu? Então, baita no Cabernet Sauvignon. Opa, esse aí mais uma emoção, né, da minha época de Expand, eu fui o primeiro a trazer o Elderton para o Brasil, eu não sei se mais alguém traz, também é um produtor fortíssimo em Barossa, e eu também não consegui visitar, até acho que cheguei a marcar, mas não dava mesmo para visitar tudo, e eu tenho esse vinho também aqui em casa, o Command, que é esse top de linha, de novo a mesma coisa, tá? Ele faz Shiraz, Cabernet, faz brancos maravilhosos, e o Command é o Shiraz número 1 dele, tá? Esse vinho também a Expand importou, eu tenho uma remanescente garrafa aqui, e também um vinho espetacular, tá? Eu não poria, talvez, ele no primeiro estágio lá do medalha de ouro, prata e bronze, mas ele é um vinho que corre por fora e é um vinho muito legal também, um super Shiraz de Barossa. Esse aí é um Grenache que eu lembrei quando eu estava falando, e a Lumba é uma empresa também centenária de lá. Esse eu também tenho uma garrafa aqui na minha adega. Ele tem um vinho chamado Grenache 3 Centenary Vines. Por quê? Ele tem vinhas que passaram pelos 3 séculos. Do século 19, 20 e 21. É um espetáculo, tá? O vinho é realmente especial e com essas videiras super antigas produz também um vinho muito concentrado, muito gostoso. Provei just once também na minha vida esse vinho, tá? É muito, muito difícil encontrar. Chegamos no vinho mais consagrado da Austrália, isso a gente não pode deixar de dizer, mas ele é de um conglomerado, o Penfolds, esse sim, é volume. Esse tem vinho de $5 a garrafa, tá? Talvez de $5 e $10 a garrafa, e todos reliables, e aí quando você começa a subir na linha, ele faz grandíssimos portos, tá? Inclusive provei um lá chamado The Grandfather, que é o porto top deles, e faz um branco, que eu bebi em Sauípe dias atrás, o de Yatarna, que é um monstro de Chardonnay, também de classe mundial. E aí depois faz esses 2 grandes Shiraz, com 2 estilos diferentes, tá? O Grand é o Shiraz número 1, South Australia, ou seja, ele pode ter uva de McLaren, pode ter uva de Barossa, de Eden, de Clary, etc. Ele não bota como os outros, Barossa. Esse é South Australia, porque ele é as melhores barricas que a Penfolds coleciona, ela blend e faz o vinho Grand. O St. Henry
o irmão, o primo do Grand, só que ele é feito em uma vinificação diferente. Ele fica em barricas maiores, barricas de 5 mil litros, não fica em barrica de carvalho de 225. Então ele é um vinho, um Shiraz não tão mellow, entre aspas, tá? Com aquela carga de madeira que é muito comum nos vinhos da Austrália. Ele é um vinho mais, vamos dizer assim, é o Shiraz mais Syrah que tem na Austrália, esse Santerre. Eu adoro esse vinho, tá? Adoro. Maravilha, Gastão. Vamos para o oeste agora, Gastão. Vamos pro oeste. Agora o barulhinho. Calma, tô nervoso. Não, eu vou fazer o barulhinho só na hora que chegar o Vass Felix. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Tom Cullet. E esse era o Tom Cullet antes. Um é 99 e o outro é 2016. Eu vou abrir o 2016. Esse vinho está disponível na Mistral. Eu nunca provei. Vou provar ao vivo, online e a cores. Vou cantar no meu novo decanter. Que maravilha, Gastão. Olha o barulhinho. Olha o barulho. Ai, meu Deus, é muita emoção. Olha a cor dessa criança, olha a cor disso. Pronto! Agora ele vai para a taça! Vai para uma taça Riedel! Riedel na taça Riedel. Olha isso. Taça Riedel de Cabernet Sauvignon. Vinho de R$1.000 e tantos com o screw cap. Porque tem gente que acha que o screw cap é de vinho barato. Não sabem nada, não. Depois eu vou fazer um capítulo para explicar o screw cap. E o Hill of Grace, aquele mais importante, é tampa de vidro. Então, Vass Felix, a história é maravilhosa, né? Eu conheci esse produtor em Londres, eu trabalhava na Spand, eu provei este vinho, o Heytesbury 99, que está aqui, de 250 vinhos que eu provei, acho, 2 dias ou 3 dias, esse foi o vinho que eu mais gostei. E eu falei, vamos importar esse vinho para o Brasil. E eu trouxe o Heytesbury, esse aqui veio, acho que 24 garrafas, ou 36, não sei. Eu comprei 12, nunca vou esquecer. Fui lá e paguei cash, em antemão. E esse vinho, obviamente, em homenagem ao meu filho, já provei várias vezes. E todas as pessoas que eu abri esse vinho, sempre numa data comemorativa, todo mundo não esquece, tá? É um vinho inesquecível. E aí, para minha felicidade, a Mistral agora, há uns 2, 3 anos atrás, começou a importar o Vass Felix, tá? Então o Vass Felix é no Western Australia, faz vinho, de novo, esse que você tá provando é o de entrada dele, eu vi acho que 200 e poucos reais, e chega nesse Tom Cullet, que é um vinho de R$1.400, que é um vinho assim espetacular. E esse vinho tem uma história interessante, que o Western, como eu falei logo no começo para vocês, o Western é muito forte na Cabernet Sauvignon, é esse mesmo, Classic Dry Red. E é muito forte no Cabernet Sauvignon. Então os melhores Cabernet Sauvignon da Austrália, na minha opinião, são os Cabernets do Western. Claro que tem os dois ali em Barossa e McLaren, que eu já contei também aqui, que dá uma tumultuada no meio de campo. Mas os mais clássicos, sem dúvida nenhuma, são os do Western Australia. E esse vinho, ele tem, pra vocês terem uma ideia, ele é 78% de Cabernet Sauvignon e tem 20% de Malbec. A Malbec, antigamente, era uma uva, obviamente, né, ela é da região de Cahors, do sudoeste da França, mas ela tem uma plantação importante em Bordeaux. E com o passar dos tempos, ela foi sendo trocada por outras uvas. Mas muitos dos grandes vinhos de Bordeaux ainda tem Malbec. E esse Vass Felix, o que ele fez? Ele quis fazer um vinho clássico de Bordeaux, uma quantidade importante de Malbec. Por quê? A Malbec também se deu muito bem lá no Western Australia. Eu estou emocionado mesmo para falar disso, porque só lembro de coisa boa, o Chardonnay deles é espetacular, e eu estou aqui com o branquinho, né? O branquinho é a mesma coisa, Vass Felix, é um Vass Felix que é Sauvignon Blanc e Semillon. Se vocês me permitirem, eu vou dar a minha primeira fungadinha aqui e vou dizer, thanks God, it's Thursday. Tom Cullet, a primeira safra foi em 2013, se não me engano. Aí vem a duplinha, que eu acabei de falar, né? Dos melhores Cabernet Sauvignons da Austrália, para mim, é esse, o Heytesbury, que agora mudou de nome, chama-se Tom Cullet. E o segundo é esse Dina Madeleine, que é esse da Cullen Vineyards, tá? Esses caras são absolutamente espetaculares, tá? O Chardonnay chama Kevin Young, como o Heytesbury é lá, o do outro do Vass Felix, e o Dina Madeleine é esse do Cullen. Eles lançaram um vinho novo, que eu não provei ainda, mas esses dois eu provei na viagem, tá? Tanto o Chardonnay quanto o Cabernet Sauvignon. E esse Cabernet Sauvignon de Cullen é esquecível, tá? É coisa de primeiríssimo no mundo. Aí, essa maravilha, eu sou doido, botei de propósito aqui, porque esse vinho
Esse produtor é um cara que é um gênio, chama Mr. Lewin State. Ele faz vários vinhos, inclusive um belo no Cabernet Sauvignon. Mas o grande vinho dele é um Chardonnay. Esse Chardonnay chama-se Chardonnay Art Series. E eu tenho um amigo meu, Art Series, eu tenho um amigo meu maluco, né, que viaja muito, e eu falei para ele, você tem que provar esse vinho. Acredite se quiser, esse vinho é um vinho que custa 50, 60, deve estar subindo para 70, 80 dólares, tá? Esse meu amigo, ele traz de caixa. Eu tenho provado ultimamente que nem criança esse vinho, tá? Esse vinho tá na lista dos 100 melhores vinhos do mundo, do melhor livro de vinho que eu já vi na minha vida, que chama-se Saint Vin de Legende. Saint Vin de Legende foi um livro feito pela família Vrinat, dona do Taïwan de Paris. Eles tinham só a segunda maior adega do mundo, com 300 mil garrafas. Eles escolheram 100 vinhos. Um dos 100 é esse. O Grant está lá também. Mas um branco australiano, que custa 70 dólares, está no livro, é porque é coisa séria. Gastão, olha, é o seguinte, aqui não pode faltar dicas do Gastão, né? Que é o velho for money. O vinho é uma viagem e me dá trabalho, porque como é difícil achar vinho australiano no Brasil, tá? Pode apertar o botão, foi o que eu achei, alguns deles eu degustei não há tão pouco tempo, mas eu botei exatamente os vinhos que eu acredito, ó, pra você ter uma ideia, os 4 de cá são vinhos que não passam, tá? Os primeiros 100 e poucos reais, os outros 200 e poucos reais, são todos da Vas Felix, que estão disponíveis na Mistral, que eu assino embaixo. Olha o Two Hands aí, esse Two Hands eu comprei, tenho aqui em casa, uma outra importadora, fiz uma boa negociação, eles fizeram lá acho que leve, como é que é? Leve 3 e pague 2. Eu comprei esse vinho, eu comprei meia dúzia, tenho aqui na minha casa, eu adoro, fui visitar. E aí tem outros 2, esse sim não é de guerra, esse tem no Brasil disponível, que é o Angouv, e tanto o Pinot Noir tanto o Cabernet Sauvignon quanto o Shiraz. Esse vinho me traz boas lembranças, foi o último vinho que eu tomei quando eu estava voltando, pegando avião, saindo de Sydney, na Austrália, indo para Santiago, no Chile, né? E esse foi o último vinho que eu comprei. Baratíssimo, tinha lá no aeroporto, é um vinho que custa aqui no Brasil por volta de 100 reais, tá? Talvez seja o melhor value for money de todos, para quem quer conhecer. E esse último, Jacob's Creek, é um vinho que eu já provei muitas vezes, é um vinho de uma grande distribuidora de destilados, etc. E os caras fazem um vinhozinho gostoso, tem um estilão interessante. O Shiraz eu acho que é uma boa pedida. Eles fazem depois reservas, etc. São vinhos legais. Não é nada assim estupendo, mas eu acho que para conhecer e velho for money, eu acho que essas são as dicas que eu tenho aí para vocês. Esse que você está bebendo, Flávio, é espetacular, tá? É espetacular, né? Você vê que o cara escreve dry, né? Porque tem esse lance, né? Lá na Austrália os caras botam um vinho corpulento. Muito saboroso, muito gostoso o vinho, muito gostoso. É gostoso, ele é muito bom. Muito gostoso. Né? Muito equilibrado. Né? Muito. Aproveitando, né, putz, tanta coisa legal. Meu, dá umas dicas aqui pra gente sobre os hotéis e os restaurantes dessa região, porque assim, olha, transfer para pacote, né? Nós temos tudo aqui, mas eu queria ouvir de você, que é um especialista, dicas sobre hotéis e restaurantes. Então eu fiz uma super seleção e eu vou dizer rapidamente, né? Eu fiz São Paulo, Santiago, Auckland, visitei a Nova Zelândia, fiquei 14 dias na Nova Zelândia e depois fiquei mais 14 dias na Austrália, praticamente um mês, né? E aí fiz Auckland, depois Sydney, aí eu fiz Sydney, Adelaide, aí Adelaide de carro, Great Ocean Road, até Melbourne, e aí Melbourne de novo pegou o avião para ir para Sydney. Então eu, por exemplo, só para provocar você, eu não conheço Western Australia, tá? Então eu vim uma viagem porque eu tô aqui viajando mesmo, escolhi os vinhos do Western Australia da Mistral porque era uma provocação mesmo do desejo que eu tenho que ir. Então eu em Sydney curti muito, eu fiquei em 2 hotéis lá, um deles mais para a família mesmo. Sydney é imperdível, né? Nos dicas finais eu vou falar um pouquinho do que tem mais para fazer. Eu fiquei no Sydney Harbour Marriott, que fica do ladinho ali do principal quay, né? Já é para você pegar os barcos para ir para qualquer outra localidade, e é walking distance da ópera, que é talvez uma das obras mais lindas da humanidade, né? Eu não entendo muito o negócio de 7 maravilhas, 10 maravilhas do mundo, mas dos lugares que eu visitei, a Sydney Opera House é, para mim, uma das maravilhas do mundo. Aí o próximo slide é o hotel, que esse sim, esse Shangri-La, é um negócio, assim, de desencravar a unha, tá? É um negócio espetacular. A vista do Marriott é linda também, tá? Mas a vista do Shangri-La é absolutamente inacreditável, né? E nesse Shangri-La tem um restaurante chamado The Altitude, que é tido como um dos melhores restaurantes do mundo. Tá lá o Gastãozinho sentado com a esposa, com os primos,
E aí tem a minha foto, né, com a pequenininha lá embaixo, a ópera, mas a do lado, que o meu amigo Flávio e o meu amigo Jura arrumaram, é a mesma mesa, só que é de dia e com aquele visual maravilhoso. E uma comida inacreditável e mais, uma carta de vinho absolutamente fabulosa, tá? Fabulosa. Eu fiquei amigo do lado do sommelier, tentei levar vinho, não deixou, não deixa, nem pagando rolha de $1 milhão, não deixa. E aí eu fiquei muito amigo do cara, o cara acabou sendo super gentil e tal, e eu provei vinhos assim incríveis, inclusive provei um lá de Mornington Peninsula, que eu mostrei para vocês, que eu adorei o vinho também, guardei isso na minha cabeça. E a gente gostou tanto que a gente foi 2 vezes, tá, desse restaurante. É realmente espetacular, tá? Se alguém me perguntar, Gastão, quero fazer um jantar especial no mundo, escolhe o lugar, na boa, Altitude do Shangri-La. Não tem nada igual. Nada igual a sensação. Ah, esse aqui, meu filho, grande Zeca. O Zeca faz aniversário 10 de janeiro. Aonde nós estávamos em 10 de janeiro? Em Adelaide. Aí eu simplesmente falei, eu quero ir no melhor restaurante de Adelaide para curtir o aniversário do meu filho. E como meu filho é de janeiro, ele é um sortudo, né? Porque ele já passou o aniversário dele em várias cidades e lugares do mundo, porque a gente está sempre viajando nessa época e o bichinho curte que nem criança. E esse restaurante não é um restaurante caríssimo, não é um lugar assim, mesmo para família, tá? Não é um lugar de turista, com uma comida estupenda, uma carta de vinho estupenda, e esse dia de festa do aniversário foi lindo, e foi nesse dia que eu tomei o Carnival of Love, do Molly Docker, dentre outros vinhos. Mas eu me lembro que o Carnival of Love caiu muito bem no aniversário lá do Zeca, porque foi um carnaval. A gente fez uma bagunça no restaurante que quase a gente é pedido para sair. Vamos lá, tem mais um aí. Esse que eu escolhi um de cada cidade, né? Senão eu ia ficar falando até amanhã. Esse é um restaurante de Melbourne, tá? Extraordinário também. Aqui eu também estou emocionado, né? Foi aqui que eu provei aquele The Tally, da Balnaves, que eu nunca tinha provado. E o sommelier também deu a indicação, eu falei, putz, pode trazer, e é inesquecível mesmo. Os melhores Cabernet Sauvignon da Austrália que eu tinha provado. Esse é um cara de cozinha fusion, tá? Ele é engraçado, porque ele é numa rua bem no centro de Melbourne, só que ele é no basement. Você vê a perna das pessoas passando em cima aqui assim. Ele é no basement. E é um lugar assim com drinks incríveis. A luz, você vê na foto aí, não é muito iluminado, tá? Eles dão uma baixadinha. Então é um lugar meio mais transadão assim, mas com uma comida espetacular, tá? Espetacular mesmo. Frutos do mar da Austrália são um destaque, tá? Comi todos os dias, eu comi algum frutos do mar, eu comi algum peixe, porque é tudo maravilhoso nesse país, maravilhoso. Agora, os passeios do Gastão pela Austrália. Eu sei que você se divertiu a valer por lá, Gastão. Comenta aí pra gente. Então, aí que vem a brincadeira de novo, né? Como eu sou um apaixonado por vinho, eu escrevi uma matéria uma vez na Forbes que chamava assim, Por uma Garrafa. Então eu já viajei para a França para beber um vinho. E aí, obviamente, veio o recheio, né? A viagem foi para beber o vinho. Mas aí eu fiquei lá 20 dias. Então na Austrália aconteceu mais ou menos isso, né? Eu fui para visitar as vinícolas e levei os meninos, tá? A família, eu tenho 2 filhos, meu primo também tem mais 3. Fomos as esposas e curtimos muito. Então, a Austrália, para quem quer um wine destination, mas com lugares maravilhosos, por exemplo, Sydney. Sydney tem o zoológico mais lindo do planeta, tá? Talvez o de San Diego, na Califórnia, seja similar, porque eu levei os meninos dos 2 e na idade que eles curtiam. Mas eu acho que o de Sydney é muito mais bonito por causa da localização. Ele fica no alto, então você tem a vista, você olha a cidade de Sydney inteira. Aliás, você pega o barco exatamente onde fica o Marriott lá, que eu comentei com vocês. Aí, eu não sei se vocês sabem, mas o mercado de peixe, o maior do mundo é o de Tóquio, o segundo maior do mundo é o da Austrália. Esse eu tenho uma mágoa, porque eu não sei o que aconteceu nas minhas transferências dos iPhones, etc. Eu perdi. No mercado, eu tirei umas 200 fotos. Eu vi frutos do mar que eu nunca tinha visto na vida. E lá você pode comer. Então você compra a bandejinha, até mandei para vocês, acabou não saindo, mas a bandejinha de ostra tava lá, tipo, $5 uma bandeja de ostra. Você come ali de pé mesmo. É um negócio assim... Olha, eu fiquei absolutamente emocionado nesse dia, tá? Emocionado, espetacular. E fica muito perto o mercado do aquário. O aquário de Sydney, de novo, compete com a Califórnia, talvez com o de Monterrey, cabeça a cabeça. Mas também acho da Austrália legal. Aí o de Lisboa também é lindíssimo, tá? A Opera House é uma visita que é imperdível, tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. O hotel, tanto o Shangri-La quanto o ficam exatamente no ponto. Esse Sydney Royal Botanic Garden é maravilhoso. Dentro desse parque tem
a National Gallery, né, que eles chamam lá de Sydney Art Gallery, que eu gosto muito das National Gallery, não sei se vocês sabem, mas as National Galleries, tanto na Escócia quanto na Inglaterra, é de graça para entrar, tá? É um espetáculo. Não sei se as pessoas sabem disso, mas não precisa pagar. Você pode até contribuir, mas você não precisa pagar. Eu estava correndo, aí eu aproveitei no meio de uma corrida que eu estava lá, na época que eu estava, né, na forma total, eu entrei de calção e visitei. Não estava previsto, porque todo mundo estava no hotel e tal, eu fui visitar. Imperdível, tá? Todas as National Gallery que eu fui na minha vida, eu adorei. O Adelaide Zoo eu recomendei porque os meninos foram e eu fui visitar a vinícola, tá? Mas eles adoraram. Falaram, pai, não é o que nem o do Sydney, mas é muito bacana também, tá? E aí, as vinícolas todas que eu dei as dicas para vocês são visitas incríveis. Eu acho que o lugar mais legal mesmo para fazer visita é Adelaide, que é os vales que eu comentei, né? Mostly, Barossa Valley, Eden Valley, Clare Valley e mais para o sul, McLaren Vale. Para mim, são imperdíveis. E aí, a viagem em si, que é a Great Ocean Road, foi uma decisão que a gente tomou, saindo de Adelaide, chegando em Melbourne, paramos dormindo 2 noites em 2 cidades, eu botei destaque aí Port Fairy, que é onde eu tomei aquele Jasper Hills, visitei o McLaren Vale, né, o McLaren Hills, e aí eu estou dando as dicas lá dos 12 Apostles. Fomos lá visitar a Bells Beach, onde está lá uma das etapas do circuito mundial, são ondas maravilhosas, e também a região de Vitória, que é o The Bottle, que eu comentei com vocês. A roda gigante de Melbourne é uma das 3, acho, mais importantes do planeta, maravilhoso, e lá também tem o Rod Laver Arena, onde jogam o Australian Open todo ano lá em Melbourne também. Então, Melbourne é uma cidade mais cosmopolita, sim, mas muito agradável. E esse passeio na roda gigante, por exemplo, você vê a cidade inteira. Eu vi o hipódromo, né? Vocês sabem que eu gosto de cavalo também. E a Austrália também é um bom criador, tá? Importante criador de cavalo para o sangue inglês também. Eu quero agradecer, né, a presença, um brinde aos nossos sonhos, às nossas viagens, né? Vamos viajar, e as nossas experiências. Dani e Gastão, olha, Tintim, obrigadíssimo pela participação de vocês. Dani, obrigado aí pela sua agenda, pelo seu tempo aqui conosco. Gastão, como sempre aqui, com essa simpatia, essa energia, né? Passando o que você falou, Dani, a experiência, né? A experiência de viver uma viagem, né? E realmente vinho é uma viagem, e é uma viagem interminável, porque realmente tem vinhos para todos os gostos, todos os mundos. Vocês são show! Muito obrigado aos dois aí. Valeu, Titi! Valeu, Titi!